Enciclopédia. Distribuição Sinapse. Ele é o pai da física moderna e, na realidade, de todas as ciências naturais modernas. Ele lutou pela verdade mais apaixonadamente do que qualquer outra pessoa. Foi o que disse Albert Einstein, o maior físico do século XX, a respeito de Galileu, que, na verdade, representou um dos fundadores da ciência da nova era. Galileu Galilei nasceu no dia 15 de fevereiro de 1564 na velha cidade italiana de Pisa. Seu pai, um nobre florentino empobrecido, era muito educado e autor de obras históricas e musicais. Ele queria que Galileu fosse um médico e o enviou para a Universidade de Pisa. No entanto, Galileu não se sentia atraído pela medicina. Ele encontrava muito mais prazer em ler os tratados de Euclides sobre geometria e as mecânicas de Arquimedes. Por fim, Galileu abandonou a universidade pelas ciências exatas. As obras do jovem cientista foram muito apreciadas pelos profissionais que o acompanhavam no departamento de matemática na Universidade de Pisa e depois de Pádua. Mais tarde, Galileu tornou-se famoso como grande cientista, um homem muito educado, bom interlocutor e debatedor habilidoso. Além disso, ele possuía o dom de dominar a escrita e a música. Tocava com brilhantismo instrumentos de corda e clavicórdio. Era bom em desenho, pintura e em escrever sonetos. Apesar de possuir todos esses talentos, ele passou a maior parte da sua vida na pobreza e endividado. Possivelmente devido a ter que sustentar suas irmãs superexigentes, seu irmão que não tinha talento, sua mãe indolente e seus próprios filhos, 2 meninas e um menino. Sua esposa casou-se com outro homem, deixando seus filhos para serem criados por ele. Ele não queria e não conseguia acomodar-se à sociedade. Geralmente quebrava as regras do bem comum e da visão prática, e frequentemente era vítima das intrigas universitárias. A vista principal da cidade nativa de Galileu é a famosa Torre Inclinada de Pisa. Ela é famosa não só por sua posição inclinada, mas também porque Galileu realizou várias de suas experiências ali, atirando bolas de pesos diferentes do topo da torre. Segundo Aristóteles, a grande autoridade científica da antiguidade, corpos pesados caem mais rápido do que os leves. Por outro lado, as experiências de Galileu provaram que ambos alcançavam a base da torre quase que simultaneamente. A lei dos corpos que caem, descoberta por Galileu, contradizia o fato anterior, que era a visão de Aristóteles, aprovado pela Igreja e aceito por 2 milênios. Era muito importante que Galileu usasse a experimentação como um novo tipo de argumentação em debates científicos. Desde então, acredita-se que qualquer argumento científico deva ser provado não pelo acordo das autoridades, fossem eles Aristóteles ou os pais da Igreja, mas sim confirmado pelos resultados da experimentação científica. Em 1609, tendo ouvido falar da invenção do tubo de visão, ou telescópio, Galileu o aperfeiçoou e o tornou semelhante ao telescópio atual, que aumenta o objeto em 30 vezes. Ele foi o primeiro homem a dirigir o telescópio para o céu dos interesses científicos, tornando muito mais amplo o conhecimento astronômico. Nos primeiros meses de observação, ele descobriu montanhas na Lua, 4 satélites de Júpiter e também aquela enorme faixa branca no céu, a Via Láctea, que consiste em múltiplas estrelas separadas. Todos ficaram muito impressionados com as descobertas de Galileu em astronomia. Ele provou que a Terra não era o centro do universo, e sim um corpo celestial como os outros planetas. Pouco depois, Galileu descobriu as manchas do Sol, cujo movimento o fizeram acreditar que o corpo celeste movia-se em torno de seu eixo. Descobriu fases de Vênus que às vezes pareciam uma foice estreita, ou semicírculo, ou um disco quase completo. Essas descobertas afirmaram a ideia de Copérnico de que os planetas giravam em torno do Sol. Galileu dedicou várias décadas de sua vida a fundamentar a teoria de Copérnico do sistema heliocêntrico do mundo. Um tratado geral, o Diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo, publicado em 1632, foi um sumário dessa obra. A Igreja começou imediatamente a prestar atenção em seus trabalhos científicos. Galileu foi chamado a Roma, onde apareceu diante da corte da Inquisição.
O cientista foi acusado de propagação das ideias heréticas dos ensinamentos de Copérnico. E aquele homem de 70 anos disse de joelhos as palavras humilhantes de renúncia propostas a ele no dia 22 de junho de 1633, na mesma igreja em que Giordano Bruno ouvira sua sentença de morte. Depois disso, o cientista foi proibido de encontrar seus amigos e de consultar seus alunos. Ficou sob prisão domiciliar na sua vila campestre em Acerte, onde em 1642 morreu com 79 anos. 5 anos antes de sua morte, Galileu ficou cego. O que teria feito o cientista renunciar à obra de sua vida? Algumas pessoas consideraram que aquele homem velho e frágil teve medo e o culparam por isso. Outros acreditaram que Galileu pôde terminar seu último trabalho que provava a base das mecânicas científicas somente devido à sua renúncia. Galileu renunciou formalmente os novos ensinamentos da estrutura mundial, permanecendo convencido de sua verdade. Diz a lenda que as palavras que disse logo após o julgamento, que acabaram se tornando o símbolo da busca pela verdade científica, foram: apesar de tudo, está girando. Narrado por Marcelo Garcia. Versão brasileira, Alcateia.